Olá, pessoal! Muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Espero que vocês estejam bem e espero que estejam animados e não assustados com a nossa história de hoje, porque vamos conversar um pouquinho sobre o Halloween. Vocês conhecem essa história? Sabem da tradição do Halloween? Quando que passa a ser celebrada essa data e por que essa data é comemorada? No dia 31 de outubro. É sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar hoje aqui, porque eu acho a Casa na Arte também precisa falar um pouquinho do Halloween, já que remete a uma tradição e a um imaginário com fantasmas, caveiras, bruxas, feitiços, enfim, que faz parte da arte. A poesia, a literatura, muitos filmes de cinema trazem essa questão, esse cenário aterrorizante e um pouco desta história e deste passado. Na verdade, Halloween é uma palavra derivada de All Hallows Eve, e aí a gente passa a entender um pouquinho que o festival celta, surgido e praticado há mais de 2000 anos por povos que se concentravam principalmente no Reino Unido, na Irlanda e em parte da França, eles celebravam na véspera do dia 1º de novembro, 31 de outubro, portanto, véspera do dia 1º, que era considerado o ano novo para estes povos de origem celta, comemoravam o fim do verão e de todo o período de colheita e, portanto, o próximo início do inverno, uma época com muitas dificuldades, devido à neve, frio intenso e, consequentemente, um aumento no número de mortos. Na véspera, portanto, no dia de Halloween, acreditava-se que a divisão, o limite que separa o mundo dos vivos aqui na Terra do mundo dos mortos que já se foram, tornava-se muito mais tênue e frágil. E, portanto, estes povos esperavam, inclusive, que na véspera do ano novo, portanto, no dia 1º de outubro, estes espíritos viessem e se aproximassem do mundo dos vivos, também não só para aterrorizar, assombrar, mas para trazer predições do futuro, mensagens sobre o que aconteceria. E como eram comunidades que viviam muito na dependência dos ciclos naturais, a questão do semear, da colheita era muito difícil porque eles ainda não tinham recursos científicos, técnicos para poder entender e manejar melhor, tal como a gente faz hoje, a agricultura. Eles tinham os seus rituais sagrados, os seus rituais religiosos, mas ainda, claro, com muitas crenças que seguiam um lado muito intuitivo e menos doutrinário, tal como a gente tem hoje. Então eles gostavam de receber, de certa forma, esses espíritos que traziam mensagens. E nestes festivais lá originários de Halloween, também era muito comum que eles trabalhassem com sementes, com frutos e frutas específicos para tentarem prever o futuro. Exercerem um pouco essa prática, digamos assim, de tentar adivinhar o que aconteceria para que eles pudessem, inclusive, se prevenir. E também, claro, havia outras brincadeiras e atividades que aconteciam nesse festival de Halloween, que diziam respeito a você até adivinhar qual seria a inicial do nome do seu próximo amor, por exemplo. Então vejam que curioso, e é claro que é uma tradição que com o tempo foi super alterada, transformada, enfim. Hoje nós já celebramos de uma forma muito diferente, sem exatamente saber o porquê, sem exatamente conhecer essa história, né, e essas origens, usando fantasias, né, nos transformando em bruxos, em feiticeiros, em abóboras, em caveiras, em fantasmas,
mas também porque à época usava-se um tipo de vestimenta e de roupa diferenciado, até para que os espíritos não entendessem que eram vivos e que quisessem nos amedrontar. Nós nos assemelhávamos aos mortos justamente para que esses espíritos viessem, passassem as suas mensagens e depois, claro, fossem embora e nos deixassem aqui, né, vivendo a nossa vida. É muito bacana essa história e eu gostaria de encerrar um pouquinho essa mensagem de Halloween da Casa na Arte sobre a origem celta e as figuras dos druidas também, que eram considerados os feiticeiros, os magos e os sábios que transmitiam essas mensagens que eram recebidas diretamente dos espíritos, com a leitura de um poema, mas muito mais recente, já do período romântico europeu, especificamente inglês, do poeta Lord Byron, que escreveu, no século XIX um poema cujo título é Uma Taça Feita de um Crânio Humano. Já que é mais difícil encontrar e localizar bons poemas que sejam fiéis e traduzidos por bons tradutores da cultura celta para que a gente comemore o Halloween, eu trago um poema que faz sim alusão a este cenário, a este ambiente aí um pouco mal assombrado, como a gente diz, através deste poema. Faço aqui então a leitura para que a gente encerre o nosso, festival aqui de Halloween da Casa na Arte. Não recues, de mim não foi-se o espírito, em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Mais vale guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão ser pasto vil. Taça, levar dos deuses a bebida, que o pasto do réptil, que este vaso onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ai, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho o encher. Bebe, enquanto ainda é tempo. Uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos fossos, pode do abraço te livrar da terra e ébria folgando profanar teus ossos. E por que não, se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom, fugindo a podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Espero que tenham gostado da leitura deste poema. Um bom Halloween a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigada pela presença aqui. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.